Olá, olá, boa noite. Começa agora o Potencialidades, um programa da CFM dedicado às potencialidades das freguesias, nomeadamente coletividades industriais, culturais, comerciais, sociais e forças políticas. Porque há muito para saber e dar a conhecer, problemas, casos de sucesso e até projetos futuros. Começamos este programa em Leiria, dedicado à União de Freguesia de Leiria, Pozos, Barreira e Cortes. Como já é habitual, o Presidente da Junta de Freguesia, José Cunha, está connosco. Já não é um novato aqui, não é? Boa tarde. Um, Boa noite. E boa noite. Fica a esclarecer, não é? Já agora que já passámos estas festividades todas, Leiria está mais calmo e o associativismo também está mais calmo? Não, o associativismo teve, nestes últimos dias, muita atividade, não é? Porque, no fundo, é também no âmbito destas festas, destas manifestações culturais, que eles podem evidenciar e, no fundo, unir para ir mantendo os seus associados também integrados nas próprias associações. Há sempre uma festa de Natal, há sempre, portanto, atividades que tentam juntar e unir os associados. Podemos começar já com a associação, com o Centro Paroquial dos Pozos. Alexandra Neves, muito boa noite. Olá, como está? Obrigada por ter acedido aqui ao convite da CFM. Vou começar por questionar o que é esta associação, este Centro Social. O Centro Social Paroquial dos Pozos é uma IPSS que cuida de crianças e de idosos. Uma IPSS foi criada há 43 anos, com foco na infância, e há 10 anos atrás um novo foco com os idosos. Estamos a falar de crianças de que idade? Estamos a falar dos 0 até aos 6 anos e dos idosos dos 65 até aos 100 e muitos. E em que valências? Em que valências? São 6 valências que o Centro Social tem e que cuida. Temos a creche e o jardim de infância, na parte dos idosos, o lar, denominado o ERPI, o centro de dia, o SAD e o centro de convívio. Para além disso, temos um grande projeto dentro da instituição denominado Academia dos Sonhos, e a instituição começa a ser muito conhecida por causa deste projeto. E o que é este projeto? Este projeto surge de forma informal há cerca de 7 anos atrás, quando tínhamos alguma preocupação em diferenciar cuidados nas crianças e nos idosos, e nessa diferenciação que fosse de forma que as pessoas fossem mais felizes quando estão a ser cuidadas. A instituição, como muitas outras IPSS, é protocolada com a Segurança Social, nos cuidados básicos, mas tínhamos desejos de cuidar melhor ou de forma diferente destas pessoas. Portanto, surge esta Academia dos Sonhos, em que se foi destacando ao longo do tempo para os cuidados mais diferenciados nos idosos. Nós questionávamos as pessoas o que é que elas queriam fazer antes de morrer e tentávamos realizar esses desejos e esses sonhos. Na parte das crianças, tudo o que fossem abordagens diferenciadas em termos pedagógicos e em termos educacionais, investíamos nessas atividades, nessas parcerias e nesses projetos. Que sonhos é que já realizaram? Então, a Academia dos Sonhos tem 3 pilares muito diferenciados para a área dos idosos. Temos o pilar dos sonhos reais, que podem ser individuais ou grupais, em que vamos ao encontro desses desejos. Temos os sonhos de mestre, em que os nossos idosos lecionam aulas nas universidades e nos institutos politécnicos, porque, na nossa opinião, são eles os maiores doutorados sobre o envelhecimento e a longevidade. Fazem parte de trabalhos de grupo com os alunos, tendencialmente de saúde e do social, estão em painéis, em conferências e fazem áreas laboratoriais. E temos também os sonhos virtuais. Fizemos há pouco tempo um protocolo com o Hospital de Leiria, e é que vamos ao encontro das pessoas que já não conseguem sair da cama, em situações muito delicadas, e levamos a ter uma experiência imersiva dentro destes desejos e sonhos que as pessoas ainda querem ter. Portanto, isto foi também uma iniciativa no Hospital de Alcobaça. Vocês tiveram uma participação especial, não foi? O Hospital de Alcobaça é parte dos paliativos de internamento, que pertence ao Hospital de Leiria, mas esse internamento está em Alcobaça e vamos lá, com outras ambições,
para executarmos durante este ano com outro tipo de atividades. O que é que vão fazer? Podes desvendar? Vamos fazer terapia com animais, vamos manter a realidade virtual, mas com um patamar, com outro tipo de recursos, e vamos ter à disposição, com a equipa multidisciplinar do Centro Social, outro tipo de interações que possam promover a diminuição da dor e o aumento do bem-estar enquanto a pessoa viver. O que é que vos leva a sair do vosso núcleo, a saírem? Eu acho que as instituições têm que ser projetos de comunidade. Portanto, tendencialmente e com algum conservadorismo, as IPSS foram-se fechando, mas na área do empreendedorismo a missão é exatamente outra. É cuidar dos que estão em casa, mas cuidar também da sua comunidade onde está inserida. Portanto, tivemos essas iniciativas com a criação da Universidade Sénior, é a única no país que está dentro de uma instituição social lar de idosos, com o objetivo de que os nossos idosos possam ser alunos e professores misturados com alunos e professores da comunidade. Foi logo um. Depois temos outro, que é o projeto Entre Linhas, um grupo de voluntários que vão junto da cama das pessoas institucionalizadas e no domicílio ler contos à cabeceira da cama e dinamizar uma série de atividades socioemocionais para os poder relaxar, para dormirem melhor, para combater solidão e para combater isolamento. Temos também outra iniciativa com a Paróquia dos Esposos, com a Sopa do Luto, enquanto alguém morre na nossa comunidade. Este grupo de voluntários leva uma refeição à casa dessas pessoas, como uma forma de dar condolências. Num pequeno subgrupo proporciona-se canto nessa cerimónia e 3 destas pessoas do grupo que têm formação em fim de vida disponibilizam-se para dar apoio ao processo de luto. Portanto, há aqui uma panóplia de... Há imenso e temos mais em carteira para pode desvendar, pode continuar. E criando. Então temos um em carteira que vamos iniciar agora, muito em breve, em parceria também com o Hospital de Leiria, mas com os centros de saúde locais, e ultrapassa o dos Poços, vai ser no Conselho de Leiria, em que vamos ter a prescrição social. Então, o que é isto, a prescrição social? Começa esta iniciativa em Inglaterra, está a ser testada em 2 hospitais em Lisboa e vai ser testado agora como projeto piloto com o nosso Centro Social Paroquial dos Poços. E queremos chegar, nos próximos 3 anos, a 300 pessoas com doença crónica não transmissível. E doença crónica entram aqui imenso tipo de patologias. E que estas pessoas, ao se encontrarem em auto-isolamento e auto-solidão, têm repercussões a nível pessoal, social, emocional e espiritual a vários níveis. Então, ao lado da prescrição farmacológica, que será sempre passada pelos médicos da doença crónica, dos paliativos e médicos de família, esses médicos vão prescrever a Academia dos Sonhos. Então, a Academia dos Sonhos vai apresentar uma série de ações, atividades, que não vão ser pontuais, vai ser sistematizadas ao longo do tempo, para que esse utente doente possa ser acompanhado nestas 2 situações, na farmacológica e não farmacológica. E vamos medir impactos, como a investigadora do Politécnico de Leiria, se vai diminuir ao longo do tempo a medicação, se vai diminuir o isolamento, a solidão, a depressão, as ansiedades, tudo por aí. No limite, o que gostaríamos de comprovar era poupar despesa pública ao Estado, ao Ministério da Segurança Social e ao Ministério da Saúde. E vamos iniciar esse projeto piloto. A tal situação em que se fala que, por vezes, é melhor prevenir do que depois fármacos, não é? É a mesma coisa, ou ir cuidando com os fármacos. Os fármacos são essenciais nestas situações, são pessoas que estão doentes, mas que possam aqui ter inputs para a sua qualidade de vida e bem-estar muito interessantes, que vai ter depois impactos ao nível da sua empregabilidade, ao nível pessoal, ao nível familiar e por aí em todos esses contextos. E vamos experimentar essa prescrição social. Prescrição social, falou em doenças crónicas, aqui já não tem nada a ver com a idade. Pode ter, tendencialmente são pessoas mais idosas, tendencialmente, okay. Mas não tem que ser.
Portanto, é um novo projeto com uma abrangência ainda maior em termos territoriais e um projeto verdadeiramente de comunidade. Vão começar na vossa freguesia? Nós estamos agora com o financiamento nesta prescrição social com a Fundação La Caixa, não chega para a nossa ambição e vamos tentar outras fontes de financiamento para conseguirmos chegar a estas 300 pessoas. Estarão sempre incluídos os nossos do Centro Social, claro que sim, temos que cuidar primeiro dos que estão em casa e na nossa comunidade freguesia, mas queríamos alargar isto ao Conselho/Distrito de Leiria. Isto para o Centro Social significa também um investimento, não é? Também, muito, a vários níveis, não descurando o orçamento normal da dinâmica da instituição, procurando outras vias de financiamento e outro tipo de angariação de fundos. Claro que isto dá sempre muito, muito trabalho e muito foco. Portanto, tanto muitos projetos, muitas pessoas. Mais pessoas, precisamos sempre de mais técnicos, mais recursos financeiros e não financeiros para chegarmos a muitos mais beneficiários, em que qualquer um de nós, em qualquer idade, pode ser um potencial beneficiário de uma intervenção destas. E como é que estamos em termos de finanças? Estamos como quase todas as instituições em Portugal, como quase todos os empreendedores, quando começam projetos. São sempre percursos com muitas dores, a vários níveis, com muita persistência, que nem sempre se consegue alcançar aquilo que se deseja, mas isto faz parte destes processos. É como criar uma empresa, ou produtos, ou serviços. É a mesma situação. Ainda temos uma responsabilidade social muito fraca em Portugal, incluindo também a zona de Leiria. Há alguma, mas está muito reservada. Poucos ainda estão no registro do investimento social neste tipo de projetos, estão muito ainda no registro do caritativo e do donativo, mas estamos a falar de projetos com impacto e com sustentabilidade ao longo do tempo, que precisam destas colaborações. Vai salvando as tentativas de financiamento à comunidade europeia e vai salvando algumas fundações que vão acreditando neste projeto. Agora também temos que motivar as empresas aqui à volta, temos que lhes dar a conhecer, temos que lhes dar feedback, temos que os envolver também para eles se apaixonarem por isto, porque qualquer um também deles, dos cidadãos, são potenciais beneficiários disto. E que bom seria quando as entidades ousam dar estes passos. É que existem pessoas que têm doenças crónicas e continuam a ser úteis e a conseguir sim. trabalhar para a sociedade, não é? Eu até sou mais ousada. Até uma pessoa de cuidados paliativos em fim de vida é uma pessoa útil. Só quando fecha os olhos é que pode perder essa utilidade. Sim. Sempre. Será até para os seus cuidadores, para outro tipo de competências, porque as pessoas continuam a ser cidadãos, porque nem todos estão em estados vegetativos e, portanto, a nossa utilidade é até fecharmos os olhos. Portanto, já falamos aqui de inúmeros projetos e para as crianças? Para as crianças, nós temos a abordagem Reggio Emilia, que é inspirada na Itália, uma abordagem pedagógica e educacional, em que as crianças, assim de forma muito familiar e redutora, podem aprender matemática e português com a natureza e com pedras e com formigas e com alimentos e por aí. O core desta situação é olhar para a criança como um ser único, com desenvolvimentos em etapas diferentes e em que o educador e o auxiliar não obriga, mas acompanha nesse desenvolvimento e nessa evolução. Portanto, é um projeto com muita criatividade também, inclui uma atelierista para desenvolvermos empreendedorismo e para desenvolvermos criatividade e todas as ações que impliquem investimento, seja na sua equipa, em termos de capacitação, seja nos elementos na natureza, seja na interação intensa com a comunidade, a Academia dos Sonhos estará sempre a acompanhar este tipo de custos e este tipo de experiências e acompanhamento. Há quem escolha a vossa instituição para colocar as crianças por algum motivo especial? Este é um grande motivo em que respeitamos esse crescimento na íntegra, essa harmonia e essa dignidade que a criança tem e merece desde que é bebezinha, desde que está no berçário. E em termos de instalações, como é que estamos? Estamos mais ou menos, estamos a arrebentar, precisamos partir paredes e precisamos de ter investimentos. Tivemos agora há pouco tempo um PRR para aumentar a creche
e ambicionamos ter um PRR ou outro tipo de financiamentos para aumentar também as paredes do centro sénior. Claro que estas duas situações vão proporcionando a que mais pessoas batam à porta, e ainda bem, mas que não é confortável ter as pessoas em lista de espera porque desejariam entrar, não é? Vamos ver. Tem a lista assim de espera grande. Para as duas vertentes? Sim. Vamos ver. Estamos a investir nestas situações e que bom que é para estes territórios podemos alargar a resposta a tantos outros que por aqui se encontram, tanto pela taxa de investimento como pela taxa de imigração enorme que a cidade de Leiria está agora a acolher e que têm filhos e que precisam também destes percursos educativos para os seus filhos. E em termos de empregabilidade, são uma grande organização? Temos cerca de uma centena de colaboradores e ao largarmos estas paredes, mais necessitamos. A rotatividade dos nossos colaboradores é muito baixa, o que é muito bom sinal. É sinal que as pessoas estão bem por ali, mesmo com a rotatividade dos turnos na parte do centro sénior e de estarmos abertos 365 dias por ano. E vou-lhe dizer porque é que eu acho que esta rotatividade não é preocupante. Para já estamos no território do litoral, primeira situação. E porque temos um ordenado emocional. Nós também cuidamos dos nossos colaboradores. E ao cuidarmos o melhor possível das possibilidades que temos, que é uma IPSS, é uma associação sem fins lucrativos, daquilo que se pode, as pessoas vão fidelizando e vão se sentindo bem. E aqui também é preciso ter alguma criatividade. Se cuidarmos bem dos nossos colaboradores, quase que ficamos sem preocupação se as crianças ou os idosos estão a ser bem tratados. Quase certeza que estão. E isto também tem que se trabalhar. Como é que estamos em 2025? Aumentos? Em todos os... Aumentos os para legais, todo lado, não é? os legais, os que são obrigatórios, porque a instituição não tem, infelizmente, capacidade para mais. De todo. Assim como todas as outras. Não somos aqui diferentes das IPSS comuns do país inteiro, em que os apoios do Estado são redutores face às necessidades e em que as famílias, ou as reformas, ou as pensões dos idosos são extremamente baixos para os custos destas instituições com as pessoas a este nível. Se não houver reformulação da segurança social nesta parte? Eu acho que fica muito difícil para nós e para todos. É preocupante. E é preocupante quando essa preocupação não é a mais prioritária, quando estamos a cuidar de nós todos, não é? Que somos as pessoas deste país, é o capital humano. E isso é uma preocupação a diário daquela instituição. Alguma mensagem que queira deixar? Quero deixar que nos visitem no Centro Social Paroquial dos Pozos. A porta não está aberta, está escancarada, que gostamos muito de partilhar os nossos projetos. Gostamos muito gostaríamos muito que os nossos projetos chegassem até ao fim do mundo, que se inspirassem em nós, que fossem replicados e que entrem por bem também para nos ensinarem a cuidar melhor destas pessoas que cuidamos. Obrigada por ter vindo e continuação de sorte e sucesso para este centro. Muito obrigada também por esta oportunidade, porque também através de programas de rádio que chegamos mais longe e a muitos. Obrigada. Vamos então pedir para substituir o Centro Social e Paroquial dos Pozos pela Associação Portuguesa de Apoio a Mulheres com Endometriose. Enquanto isso, Sr. Presidente, esta associação está sediada nos Pozos. Acredito que isto faça mexerem muito os Pozos. Sim, de facto somos vizinhos. Direi que vivemos paredes meias. E agora mais com esta obra da creche, salvo ver para 40 crianças mais, não é? Vamos ficar mesmo encostadinhos à sede da Junta e ao futuro auditório que está a ser construído, enfim, embora com características mais culturais, mas que seguramente também dará apoio depois às outras instituições, particularmente as dos Pozos, não é? Podem ali também desenvolver algumas atividades. De facto, esta é uma instituição que acaba por dar esta resposta aos dois setores, enfim, às duas camadas etárias da nossa população, onde há mais necessidade. Eu costumo dizer que os culpados são as mulheres, porque as mulheres antes tratavam dos filhos e dos netos e dos pais, e isso hoje, porque felizmente trabalham e têm outras oportunidades também, isso deixou de acontecer. Então, há esta lacuna
de quem é que fica com os miúdos, porque a escola não consegue dar resposta, quem é que fica com os nossos séniores, porque de facto eles até preferem isso. Enfim, estamos a falar de IPSS, nomeadamente lares, e claro que os utentes dessas instituições prefeririam seguramente estar em casa, mas hoje não dá, a sociedade está a mudar e portanto isso é impossível e portanto surgem bem estas instituições. E o Estado ganha muito com isso e devia dar mais atenção, quanto mais não fosse atenção financeira, a estas instituições, porque de facto elas estão a ser geridas e mantêm-se com pessoas com muita capacidade que estão ali gratuitamente, a maior parte deles, embora hoje algumas IPSS já permitem que haja alguma remuneração para os dirigentes, mas serão casos raros. E, de facto, o Estado só nisso poupa muito dinheiro. Portanto, o Estado, na sua essência, deveria dar mais atenção a estas IPSS que trabalham com estas duas camadas da população mais vulneráveis, direi eu, porque, de facto, se for o Estado a assumir esta responsabilidade, se um dia os dirigentes se aborrecerem com isto tudo, ou fizerem greve, como fazem hoje os polícias e os médicos, era uma tragédia nacional, não tenho dúvidas de dizer isso. E, portanto, acho que devia de haver, a Alexandra falou nisso um bocadinho, o Estado devia de olhar para isto com mais atenção, porque, de facto, são pessoas que estão ali para trabalhar de boa fé, procurar o melhor para as suas comunidades e têm feito um trabalho extraordinário ao qual nós, às vezes, não damos nem atenção, nem nos apercebemos do trabalho que cada um deles faz. É muito importante ter estas associações presentes na nossa comunidade, até para dar uma ajuda, quer seja na parte das crianças ou dos idosos. Obrigada e até uma próxima, Alexandra. Agora, Vida Plena, Associação de Solidariedade Social de Leiria, Sónia Ferreira, na qualidade de Presidente da Direção. Boa noite. Boa noite. Obrigada por ter vindo até aqui ao Potencialidades. Obrigada a nós pelo convite e por esta oportunidade, que pronto, para nós é muito importante. Somos uma instituição pequena e, portanto, agradecemos efetivamente qualquer forma de nos fazer conhecer a sociedade que nos rodeia. O que é esta Vida Plena? Olha, a Vida Plena é uma instituição, uma IPSS, uma associação que foi constituída em 2002, 2003 e foi constituída no âmbito de um programa que estava a ser implementado aqui em Leiria, que visava combater a pobreza. E, pegando se calhar aqui um bocadinho nas palavras do Sr. Presidente, efetivamente há aqui uma alteração social muito elevada, não é? As mulheres passaram a querer exercer atividades profissionais, passar a ter uma intervenção, e isso implica que realmente exista um lugar que nós todos queremos que seja seguro e bom para deixar as nossas crianças. Efetivamente, o que a Vida Plena tem como objetivo é isso mesmo. Não queremos, claro, substituir-nos a um pai ou uma mãe, mas queremos que qualquer pai, qualquer mãe que nos deposita a sua criança sinta que ela está feliz e está segura. Nós não temos uma visão da criança muito individual, ou seja, cada criança é uma criança, mas a descoberta dessa criança, do seu eu, deve ser feita sempre em relação muito próxima com a natureza. E nós temos, efetivamente, umas instalações que permite, efetivamente, à criança poder fazê-lo, porque temos um espaço exterior. Primeiro, vivemos ainda, apesar de estarmos numa freguesia muito perto do centro da cidade, estamos numa zona que é um pouco rural. E, portanto, vivemos ainda com muita proximidade do vizinho, que tem os animais que nos permite levar as crianças a ver. Temos vizinhos com árvores de fruto que podemos permitir às crianças levá-las, explorá-las, sentir. E hoje em dia, com todo o meio social envolvente, com as nossas exigências, às vezes perdemos um pouco esta sensibilidade de ver, de sentir, de cheirar. E essa é uma das exigências da nossa associação, é que as crianças sintam, que se exprimam, que cheirem, que vivam, que subam à árvore, que se sujem, que sintam tudo muito,
porque vão ter tempo ao longo da sua vida de ter outras prioridades. A prioridade da criança na parte da creche e pré-escolar, que é o que nós ainda temos lá como valência, será efetivamente só essa: sentir, brincar, sorrir, partilhar, e é mesmo isso que nós queremos que os pais, quando nos procuram, saibam que efetivamente é esse o nosso objetivo. A criança deve brincar o dia todo, porque é uma criança, porque é isso que é expectável dela. Claro que tem que aprender e obviamente que damos formação e pedagogia, mas a própria criança, o saber explorar a individualidade de cada ser é importantíssimo, até para o seu desenvolvimento posterior. Nós contamos com um quadro pessoal reduzido, porque efetivamente também somos pequenos, temos 11 colaboradoras, no entanto temos a sorte, se lhe posso chamar, de ter um quadro fantástico de colaboradoras. São todas muitíssimo boas pessoas, muitíssimo vivem para aquele trabalho, qualquer uma delas. E infelizmente nós, como associação, não temos aquela possibilidade e capacidade financeira que gostaríamos de ter para poder premiar o esforço que todos os nossos colaboradores fazem. Não temos essa possibilidade, mas temos esse desejo. Mas a nossa associação, como IPSS, vive exclusivamente do apoio social, quer da segurança social, no âmbito das gratuitidades, que nos permite efetivamente subsistir, essencialmente na creche, que neste momento é toda ela gratuita. E depois temos o pré-escolar, em que aqui as mensalidades já são de acordo com a capacidade financeira dos pais. Efetivamente, tem que valorizar o esforço que o Estado tem feito em prol das crianças, porque efetivamente tem havido esse esforço ao longo dos últimos anos, principalmente com este setor da infância. Tem havido um esforço que é mais visível, talvez, nesta gratuitidade das creches. A gratuitidade das creches permite a que os pais possam, independentemente do seu estatuto social, seja o que for, mas principalmente as camadas mais pobres, permite-lhes poderem trabalhar. Porque se formos efetivamente pedir a um casal que ambos ganhem um salário mínimo que lhe permita pagar uma creche, mesmo que sejam 200 ou 300 euros, é um esforço gigantesco para um casal, para um quadro social mais debilitado. Com esta capacidade que efetivamente temos de oferta e efetivamente faz com que estes pais, esta parte social mais desprotegida, tenha a capacidade de fazer mais e melhor. E isto depois irá repercutir-se na sociedade no seu todo, não é? Porque se nós temos pessoas mais capazes, não é? Serão capazes de dar mais e toda a sociedade acaba por sair aqui bastante valorizada disto. E, efetivamente, temos a sorte de ter uma instituição pequena e que trabalha ali muito perto da nossa sede, mas efetivamente só conseguimos com a colaboração da Junta de Freguesia, da Câmara Municipal, são e têm sido ajudas preciosíssimas para nós conseguirmos subsistir ao longo dos anos, porque nem sempre houve apoio como existe agora. E realmente temos umas despesas muito avultadas, porque temos luz, está um preço que é muito elevado, principalmente uma instituição com crianças, luz, água, gás, são sempre recursos que não podemos abdicar deles e que implicam uma despesa diária e complexa. Tem serviço de refeição próprio ou contratado? Neste momento temos contratado, não temos capacidade lá dentro de ter essa oferta, com muita pena nossa, mas não temos espaço para. Pronto. Poderíamos efetivamente, e chegámos a pensar quando houve aqui o PRR, em expandir a instituição, mas apesar disso, uma vez que a oferta aqui que nos implicaria ainda que a instituição fizesse um financiamento próprio ainda de cerca de 40%, portanto que era muito elevado e que a instituição não tinha essa capacidade para acompanhar. E não conseguimos, efetivamente, aumentar as nossas instalações, que era o desejado, para conseguirmos chegar mais longe. Neste momento estamos a contratar
e é o maior custo neste momento é a alimentação e o pessoal, porque, como todos sabemos, os salários têm aumentado, os salários mínimos têm aumentado, com todo o respeito e necessidade que efetivamente também considero que existe, mas para quem, como uma associação, tem que cumprir essa legislação, implica um impacto financeiro considerável. E é uma luta constante. Claro, quando nós temos algo que acontece fora do normal, por exemplo, este ano tivemos a necessidade de fazer algumas obras a nível de segurança, e, portanto, isso implicou logo uma despesa avultada. Andamos sempre aqui a lutar contra isso, porque como associação pequena que é, as nossas receitas advêm apenas da comparticipação social e das cotas dos nossos associados, e, como todos sabemos, as necessidades são muitas, as associações são muitas e as pessoas, efetivamente, não o conseguem, mas nem sempre conseguimos fazer face a todas as necessidades. Gostavam de expandir? Gostaríamos de expandir, sim, principalmente na parte da creche, que acho que é uma ótima oferta hoje em dia, a nossa, com o mesmo princípio, o princípio de fazer cada criança feliz em cada dia. Tem vagas? Neste momento não temos vagas, temos lista de espera, e por isso mais uma razão, mas temos essa esperança e temos que analisar as ofertas e as possibilidades, mas não temos neste momento capacidade financeira para Portanto, aumentar. estão aqui um pouco condicionados. Querem neste momento expandir, mas economicamente não... É inviável, sim. Neste momento, sim, seria inviável. Mas isto é tudo sempre a mudar e, portanto, esperemos que existam oportunidades que nos possam permitir chegar lá, sim. A quem vos procura? É de Leiria? É dos Pousos? Vem de fora? Em regra, as primeiras que procuram serão sempre ali da zona. São prioritários? Não são prioritários, pronto. São uma das premissas que lhes permite chegar. Mas a associação, uma vez que tem este fim, opta sempre por, em primeiro lugar, dar a possibilidade de integrar crianças cujos agregados familiares tenham problemas financeiros ou situações financeiras menos favoráveis. E, portanto, se tivermos dentro da localidade alguém com mais capacidade ou menos capacidade, optaremos sempre pela pessoa que tem menos capacidade financeira. Pronto. Neste momento, temos aqui, se calhar, na zona temos tido também muito fluxo migratório e, portanto, acabamos com os locais, nós conseguimos fazer face e estamos sempre, ao longo dos últimos anos, sempre com listas de espera, sim. Portanto, ambições, projetos? Nós temos sempre muitas ambições. É tão importante também, não é? Nós temos. E gostaríamos de aumentar, principalmente nessa zona, fase da cozinha, gostaríamos de aumentar para poder fazer as refeições das crianças, sendo certo que temos sido não temos tido qualquer problema, mas efetivamente era algo que nós gostaríamos que acontecesse. E gostaríamos de aumentar a possibilidade de colocar mais crianças, pelo menos em creche, porque temos local, temos sítio, temos um quadro de pessoal que, mesmo que integre alguém, sabe integrar muito bem. Nos últimos tempos tivemos algumas educadoras novas que integraram muito bem, portanto nós temos um quadro de pessoal que acolhe muito bem, são pessoas que acolhem, temos uma direção técnica que nos permite também ter tudo isto, ou seja, não há nada como ter alguém que sabe chegar à necessidade de cada um, seja ele trabalhador, seja ele pai, mãe, o que for, e portanto isso é essencial também. Nós temos uma ótima direção técnica e tudo isso no conjunto faz-nos querer crescer a nível de número e manter ainda assim aquela que consideramos a qualidade que eu considero que efetivamente hoje em dia nos é reconhecida. Assim. Alguma mensagem que queira deixar? Procurem-nos, venham-nos conhecer. O nosso objetivo é fazer qualquer criança feliz. E, portanto, eu acho que não há pai nem mãe que deseje outra coisa para o seu filho a não ser isso.
Portanto, procurem-nos, venham-nos conhecer e depois, com certeza, vão ficar aqui amarrados a nós. E obrigada. Obrigada por ter vindo, sorte e sucesso Muito para, obrigada. para a Vida Plena. Obrigada. Da Vida Plena passamos para a Susana Fonseca, na qualidade de Presidente da Associação Portuguesa de Apoio a Mulheres com Endometriose. Boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite e por esta oportunidade. Se calhar começaria por explicar o que é um nome endometriose, complicado, não é? É um nome complicado e que já começa a ser conhecido e bastante conhecido, mas ainda assim há muitas pessoas que não sabem o que é isto. De forma muito simplista, as mulheres têm o sistema reprodutor, têm o seu útero e internamente o útero é revestido por uma camada que se chama endométrio. A endometriose é quando um tecido similar a esse endométrio, não é o mesmo, é parecido, se começa a alojar e a crescer em zonas externas ao útero. Isto pode acontecer em qualquer parte do corpo humano, pode intestinos, bexiga, ovários, trompas, todo lado. É predominantemente uma doença feminina, embora existam alguns pouquíssimos casos mundialmente e cientificamente descritos em homens. Ainda não se sabe porque é que isto acontece. Há várias teorias que passam pela hereditariedade, por nascermos com um gene predisposto para a patologia e depois, ao longo da nossa vida, algum fenómeno, que às vezes pode ser uma gravidez, pode ser um parto, pode ser uma cirurgia, pode fazer com que a doença se desenvolva numas pessoas e noutras não. Há outro tipo de teorias, porque a endometriose tem vindo a ser cada vez mais diagnosticada. Isso pode estar também relacionado com o impacto ambiental, porque a poluição, toda a alimentação também que nós consumimos hoje em dia, que é completamente diferente do que era há 20, 30 anos atrás. Portanto, ainda não se sabe muito bem como é que a doença se desenvolve. É uma doença crónica, não tem cura, tem sim tratamento. Esse tratamento deve ser interdisciplinar, porque nós falamos aqui de uma doença que afeta ou pode afetar vários órgãos. Ela não se comporta da mesma forma em todas as doentes, cada doente é única e deve ser vista também dessa forma. Pode ir do tratamento mais simples, como a terapêutica hormonal, que poderá ajudar a controlar os sintomas, mas há casos muito graves que exigem cirurgias complexas para a remoção deste tecido que depois se transforma em pequenos tumores, pequenos, alguns grandes, e que pode até inviabilizar o bom funcionamento de determinados órgãos, como nomeadamente os intestinos. Existem casos de doentes que têm oclusão intestinal, ou seja, o intestino fica fechado e não permite o trânsito intestinal normal. Isso exige uma cirurgia de urgência para recessão, ou seja, corte de parte dessa parte afetada do intestino. Também quando afeta o sistema urinário, podemos ter aqui casos de perda de um rim, por exemplo. Ou seja, é uma doença muito complexa que pode afetar de várias formas as doentes, e daí o tratamento ter que ser interdisciplinar. Pode ser necessário o cirurgião geral, o ginecologista é sempre a base deste tratamento, mas depois cirurgia geral, urologista, o gastro, às vezes pneumologia, porque também pode afetar a parte diafragmática e pulmonar. E depois toda a parte também, em termos de terapêutica, a fisioterapia do pavimento pélvico tem aqui uma componente muito importante, a parte da nutrição, uma alimentação anti-inflamatória. Nós estamos a falar de uma doença inflamatória, portanto, a alimentação anti-inflamatória vai ajudar também, em muitos casos, a controlar a sintomatologia. Não conseguimos controlar a doença, mas conseguimos controlar a sintomatologia. Depois, tudo o que promove um estilo de vida saudável, ativo, o exercício físico adaptado, um pilates clínico, a meditação, a psicologia, porque falamos aqui, uma coisa que eu não disse há bocadinho, é que a endometriose é a maior causa feminina de infertilidade. Portanto, nós temos aqui muitas mulheres que descobrem a doença apenas quando tentam engravidar, o que nos nossos dias acontece cada vez mais tarde, e às vezes temos aqui quadros de infertilidade irreversíveis por causa disso também, porque a doença só é diagnosticada por volta dos 35, 36 anos e já está muito extensa, e às vezes é difícil de conseguir depois
reverter essa fertilidade. Isto acontece porquê? Porque ignoramos os sintomas? Vários Aos 20? motivos. Vários Aos 15? motivos. Primeiro, um dos principais sintomas da doença é a dor menstrual, porque ela está, embora não seja o endométrio, que é aquilo que provoca mensalmente a nossa menstruação, ela está associada ao ciclo menstrual. Portanto, este tecido vai responder a todo o nosso ciclo hormonal e vai crescer e vai doer, vai inflamar mais e causar dor durante o período menstrual. E nós, toda a nossa vida, ouvimos aquela mítica frase que ter dor menstrual é normal. A avó tinha, a mãe tinha, portanto aguentem-se, não sejam piegas. É aquilo que nós ouvimos até de muitos profissionais de saúde. E isso faz muitas vezes o quê? O profissional de saúde não valoriza os sintomas, portanto não há um diagnóstico, e também faz com que as mulheres não procurem ajuda atempadamente. E depois, a pílula, a típica pílula contraceptiva, muitas vezes faz uma camuflagem destes sintomas em muitas mulheres. Ou seja, a pílula é aqui, para muitas, é a salvação, porque é o que lhes permite ter uma vida um bocadinho mais confortável e sem tanta dor, mas noutros casos, quando não houve um diagnóstico prévio, a pílula vai ainda atrasar mais esse diagnóstico. Portanto, é aqui aquela bela que tem um senão. E aquele mito de tomaste a pílula durante muitos anos, por isso é que não consegues engravidar. Não tem absolutamente nada a ver, não está relacionado, e há muita investigação nesse campo que prova que isso é mais um mito, sim, sem dúvida. Falando ainda aqui da dificuldade do diagnóstico, muitas vezes os sintomas, inicialmente os sintomas podem começar logo ali na primeira, segunda menstruação, 11, 12 anos, 13 anos, e depois que estes sintomas iniciais passam muito pela tal dor menstrual. Mas depois, com o passar dos anos e com o avançar da idade, a tendência é que haja outros sintomas que vêm associados, nomeadamente infecções urinárias, que acabam por não ser infecções urinárias, são as falsas infecções urinárias, porque se houver uma urocultura, uma análise à urina, não há presença de bactéria. Depois temos aqui muitos sintomas intestinais que às vezes passam por quadros de diarreia muito fortes ou de obstipação também muito severa. E o que é que acontece? Isto acontece muitas vezes durante o período menstrual. E então associa-se muito porque as mulheres, quando estão menstruadas, comem muita porcaria, não é? Porque têm aqueles desejos de chocolates, etc., do docinho, o que também não tem nada a ver, mas depois todos estes mitos acabam por atrasar os diagnósticos e por não valorizar esta sintomatologia. E muitas mulheres só veem a sua sintomatologia depois, o puzzle construído, quando efetivamente tentam engravidar e não conseguem. Isso vai à procura de uma justificação para a infertilidade. Como é que chegam as mulheres aqui à associação? De várias formas. Nós somos uma associação que nasceu em Leiria, mas trabalhamos a nível nacional e até internacional. Nós temos doentes que nos procuram do Brasil, de França, da Suíça, de vários locais do mundo, e trabalhamos também em parceria com outras associações internacionais. Portanto, as doentes chegam até nós por telefone, pelo nosso site, por mensagens nas redes sociais, por e-mail, às vezes até por profissionais de saúde que conhecem o nosso trabalho e que nos dizem às doentes: procurem esta associação que vos dará aqui as ferramentas para conseguirem viver um bocadinho melhor com esta patologia. O que é que vocês fazem enquanto associação? Muita coisa. Nós prestamos este apoio direto às doentes, este esclarecimento de o que procurar para melhorar a sua qualidade de vida, a que profissionais podem recorrer para a obtenção de diagnóstico e para terem o tratamento adequado. Fazemos um trabalho de literacia a nível nacional, temos uma equipa com uma formação certificada para fazer sensibilização para esta temática, para que os diagnósticos sejam cada vez mais precoces a nível nacional. Vamos às escolas, USFs, empresas, a vários locais. Fazemos também trabalho de literacia junto das doentes, porque muitas vezes elas ouviram falar de endometriose, até têm o diagnóstico, mas depois não têm as ferramentas para conseguirem recuperar a sua qualidade de vida. Porque nós falamos aqui de uma doença que impacta muito a nível físico, a nível familiar, a nível profissional, porque às vezes é impossível ir trabalhar com os sintomas que se tem.
Depois, quem tem que passar por procedimentos cirúrgicos, às vezes a recuperação é muito longa, porque falamos de cirurgias bastante extensas e bastante invasivas. E todo esse conhecimento é importante transmitir às doentes e nós fazemos isso no nosso dia-a-dia. Eu li alguns que 10% da população feminina Tem endometriose, afeta 1 em cada 10 mulheres, no mínimo, em idade reprodutiva. É uma doença... Portanto, cada 10 mulheres que eu conheço... Conhecem endometriose. O nosso slogan é muito esse, conheces 10 mulheres que conhecem endometriose, sim. Portanto, e o que é que nós podemos fazer? A literacia é, sem dúvida, muito importante, quebrar estes mitos. Eu costumo dizer que nós, enquanto associação, trabalhamos este trabalho de literacia é muito para as gerações futuras e, felizmente, cada vez mais os diagnósticos são mais precoces e isso faz com que haja recuperação de qualidade de vida, não é? Mais precocemente, porque eu ainda sou do tempo de não conseguir ir às aulas porque estava cheia de dores, de ter que ir para o hospital muitas vezes mensalmente porque a medicação oral não surtia efeito. Portanto, enquanto sociedade, este trabalho de literacia e o não desvalorizar a sintomatologia das nossas filhas, das nossas sobrinhas, das nossas afilhadas, das filhas das amigas, é sem dúvida muito importante a valorização da sintomatologia, a procura de um profissional qualificado para fazer este diagnóstico e este acompanhamento. Isto afeta a nossa saúde mental, Sem dúvida alguma. física, sexual, familiar. Tudo. É uma doença que tem um impacto muito, muito grande, porque lá está, se eu estou cheia de dores, se me estou a contorcer de dores, eu não consigo nem ser mãe, nem ser esposa, nem ser profissional, portanto, nem ser filha, não é? Todas as valências da vida destas mulheres é sem dúvida afetada. E a dor não é normal. A dor não é normal, sem dúvida alguma. Quando existe dor, é um sinal do nosso corpo que alguma coisa não está bem. Pode não ser endometriose, pode ser outra situação qualquer, mas a dor é um alerta. Nós precisamos de ouvir esses sinais de alerta e de dar resposta adequada a esse alerta. Como é que se mantém esta associação? Esta associação mantém-se através dos seus associados. Nós temos associados de todo o país, porque lá está, fazemos este trabalho nacional, através de alguns donativos de particulares, de empresas, das empresas farmacêuticas também, que têm aqui um papel importante, sem dúvida. Depois de muita reinventação da nossa parte, estamos sempre a pensar como é que poderemos arranjar verbas para sustentar este nosso trabalho, estas nossas sessões de sensibilização que fazemos nas escolas, que são gratuitas. Portanto, tem deslocações, tem as horas das nossas voluntárias, não é? Tudo isso... São todas voluntárias? Neste momento, nós temos 3 pessoas, incluindo eu, que trabalhamos em regime de prestação de serviços. Não temos capacidade para ter ninguém com um contrato de trabalho, portanto, não somos voluntárias, mas somos muito mal pagas, basicamente. É muito um amor à camisola, sem dúvida. É o não querer. Esta associação surgiu em 2013, no dia em que eu tive o meu diagnóstico de endometriose, porque é muito uma missão de não querer que ninguém passe por tantos anos sem diagnóstico e sem respostas como eu passei e como tantas mulheres passaram. Alguma mensagem que queira deixar? A endometriose é uma doença muito, muito impactante, mas é possível recuperar a nossa qualidade de vida e é possível conseguir viver de forma um bocadinho mais tranquila. Nem sempre, mas na maior parte dos dias é possível recuperar a qualidade de vida. Portanto, não desistam, procurem-nos, que nós estamos aqui de braços abertos para ajudar por telefone, site mulherendo.pt. Estamos nas redes sociais principais, Instagram, Facebook, TikTok, todo lado, basta procurarem por Mulherendo que nós aparecemos logo. Obrigada por este testemunho, obrigada e sucesso para esta associação. Fica aqui então o registro Vida Plena, Associação de Solidariedade Social com as Crianças. Sr. Presidente, mais uma associação na sua freguesia ligada às crianças e também ela é importante, não é? A Vida Plena. Exatamente. E também ali perto da Junta. E também esta é mais uma associação, porque nos outros programas já tivemos a oportunidade de falar, esta Associação de Apoio a Mulheres, que também está sediada em Leiria e que acaba por dar um acompanhamento a nível nacional, o que é extraordinário.
Sim, eu não tinha essa noção. Já ouvi falar, não sei porquê, do mulherendo, até achei estranho o nome, assim, mulherendo, até dá a impressão que é, enfim, o movimento das mulheres, não é? Mas de facto não conhecia o trabalho nem as razões. Mas é interessante, sim, de facto, haver uma resposta em Leiria que seja a nível nacional e, pelos vistos, até internacional, que não deixa de ser curioso, mas também pode demonstrar a ausência que há no país e, enfim, pelo mundo, do conhecimento desta doença. Eu estava a ouvir e estava a pensar, a minha esposa foi uma das que padeceu com dores menstruais sempre, que ela ficava de cama mesmo com dores, não sei se está associado a isso ou não. Infertilidade não deu porque tive 3 filhos e 2 num ano. Portanto, foi assim uma coisa sempre a andar. E não eram gêmeos. Um nasceu no princípio do ano e outro no fim. Mas, de facto, padeceu bastante com isso. Não conseguia trabalhar, de facto. E a estas razões que acabou por citar, não é? Do não poder trabalhar, não ser mãe, não ser cozinheiro, afeta, não é? Porque as pessoas, de facto, ficam afetadas. Não conhecia, assim, em pormenor a associação. Por isso é que eu, no último programa, dei a sugestão de que isto era um programa interessantíssimo para o próximo ciclo autárquico, porque o Presidente ficava a conhecer melhor que ninguém as associações que tem na sua freguesia. E, portanto, eu já estou na reta final, enfim, conheço a maior parte destas associações e é um prazer enorme trabalhar com eles, porque, de facto, ajudam bastante, não só a sociedade, mas acredito que poupam também muitos recursos ao Estado. Eu há pouco esqueci-me de referir que isto, sendo uma preocupação, a questão financeira é sempre uma preocupação. Eu, na última Assembleia Municipal, apresentei uma recomendação à Câmara que avaliasse com os SMAs a possibilidade de isentar estas associações. Eu inicialmente pensei nas IPSS, mas depois tive logo recados que todas padecem do mesmo problema, então alarguei essa minha recomendação às atividades também culturais e recreativas, porque, de facto, embora também o consumo de água, neste caso, seja menor, e achei curioso, porque, de facto, então quem tem crianças e mesmo idosos, é um consumo excessivo, nunca é, porque, significativo, enfim, mas significativo, e, portanto, olha, lá está, não sei o que é que isto vai resultar, mas é mais um pequeno contributo, porque se esta recomendação for levada a sério, é mais umas poupanças que estas instituições terão no futuro. Obrigada a todos, obrigado por terem vindo ao Potencialidades. O Potencialidades de hoje chega então ao final. Voltamos na próxima segunda-feira. Até lá, tenham uma boa semana.